Bom, devido à restrição de tempo que a gente está tendo nesse curso, eu optei por a gente passar bem rápido sobre a função característica, tá? É um tópico bastante importante também, teoria de probabilidades. Em geral, a gente dá um pouco mais de enfoque nisso no curso de Prob 2, mas isso ficará para outra oportunidade. Eu acho que é melhor que vocês aprendam bem a função geradora de momentos e que vocês saibam da existência da função característica. Então, esse vídeo vai ser bastante breve sobre esse tema. Bom, a gente viu, né, diversos exemplos que nem toda variável aleatória x tem uma função geradora de momentos. Tá? Isso está condicionado a determinadas condições que aconteçam no decaimento da cauda da nossa variável aleatória. Tá? Eu fiz o desenho para o caso contínuo, mas é análogo no caso discreto. Tá bom? O fato da função geradora de momentos não existir sempre dá informação sobre a variável aleatória. Isso é um fator importante também. Porém, em outros cenários, como a gente veria, né, havendo tempo normal, para fazer uma demonstração geral do teorema central do limite, por exemplo, a gente gostaria de lidar com variáveis aleatórias que não necessariamente tenham todos os momentos. Tá? E aí a gente não pode apelar para a função geradora de momentos, que ela é muito forte. Né? Se ela existe em torno do zero, então sua variável aleatória tem todos os momentos. Você pode estar num cenário onde você tem uma quantidade menor de momentos, que não sejam todos, e essas variáveis aleatórias ainda sejam importantes, e você gostaria de utilizar alguma outra ferramenta para estudá-las. Então, uma maneira que a gente tem de contornar os impactos negativos da não existência da função geradora de momentos é definir uma quantidade análoga. Tá? A gente vai definir a função característica de uma variável aleatória, que eu vou chamar de φx de t, por algo bastante parecido ao que a gente fez. Só que em vez de eu fazer e elevado a tx, eu vou colocar um i aqui multiplicando, tá? E agora sim, isso vai existir para todo t valor real, tá? Qual que é a motivação por trás disso? Bom, a gente lembra de cursos que a gente fez no passado, que é elevado a iθ, a gente consegue escrever pela identidade de Euler como se fosse cosseno θ mais i seno de θ, tá? E se a gente olhar isso geometricamente, isso dá para a gente aqui um ponto no nosso círculo unitário, tá? Que está com o ângulo θ aqui em relação à origem. Ou seja, a nossa motivação para definir a função geradora de momentos era uma quantidade que crescia e a gente queria comparar isso com a cauda. Aqui isso não acontece, tá? Porque essa quantidade que a gente está integrando, o módulo de e elevado a i tx, o módulo desse número complexo, ele é sempre igual a 1. Tá? Então, pelo fato de a gente estar calculando o valor esperado de uma variável aleatória limitada, esse valor esperado ele sempre vai existir. Tá? E isso vai nos ajudar bastante em certos cenários. O preço que a gente paga por isso é ter que lidar com números complexos, o que pode trazer algumas chatices adicionais. Não é tanto, mas pode ser um pouquinho chato. Então, só para a gente seguir adiante, né? A função característica tem algumas propriedades bastante semelhantes à função geradora de momentos. Tá? Primeiro de tudo é que ela também gera momentos. Olha essa terceira propriedade aqui. Se você quiser encontrar o enésimo momento da sua variável aleatória, então basta que você derive a sua função geradora de momentos n vezes e calcule em t igual a zero. Tá? Só que, bom, eu estou falando que a função característica sempre existe. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que quando a nossa variável aleatória não tem, a partir, sei lá, do quinto momento, a função característica não vai ter a partir da quinta derivada, tá? Como a gente vai ver daqui a pouco no gráficozinho que está ali no próximo slide. Ou seja, a função geradora de momentos, a função característica também gera momentos para a gente, e ela deixa de ser derivável a partir do ponto onde você não tem mais momentos, tá? A função característica da soma a gente também escreve como produto das funções características, assumindo independência, né? Isso é bastante importante em uma prova do teorema central do limite. E a prova que eu vou fazer é a do primeiro item, tá? Que a função característica ela tem módulo no máximo igual a 1, tá? Ou seja, esse número complexo está sempre dentro desse círculo unitário aqui. Ou seja, isso sempre existe. Então, isso é uma conta bastante simples, desde que a gente faça alguns votos de confiança de que o que a gente fez com números reais também vale para números complexos.
Então eu quero calcular o módulo da função característica de x no ponto t. Isso é o módulo do valor esperado de e elevado a itx. Módulo é uma função convexa. Desigualdade de Jansen diz para mim que isso é menor ou igual que o valor esperado de módulo de e elevado a itx. E a gente acabou de falar, né, que o módulo desse número complexo é igual a 1. Ou seja, o módulo da função característica é menor ou igual a 1. Tá? Claro que para fazer isso de modo rigoroso, a gente teria que estudar um pouco de variáveis aleatórias complexas e não somente variáveis aleatórias reais. Mas vamos jogar isso um pouquinho para debaixo do tapete, dado que a gente não vai falar muito de função característica no nosso curso. E finalmente, deixa eu dar alguns exemplos aqui para vocês. Tá? Dois exemplos que a gente já conhece, a função geradora de momentos da normal, a função característica da normal, que é bem semelhante à sua função geradora de momentos. Tá? Para fazer essa conta, é um procedimento bastante análogo ao que a gente fez da função geradora de momentos. Tá? Você pode fingir que i é uma constante igual a qualquer bom número real e fazer as contas direitinho, que em média vai dar tudo certo. A função geradora da exponencial, função característica da exponencial, desculpa, eu confundo muito os dois nomes, gente. Eu não vou nem regravar esse vídeo porque fica bastante humano, eu faço isso em sala de aula também. A função característica da exponencial, né? Agora ela existe para todo t real, porque no denominador não aparece mais lambda menos t, aparece lambda menos i vezes t, e esse denominador nunca zera nos números reais. Ele só zera quando você olha t complexo, e a gente está interessado em olhar a função característica somente nos seus argumentos reais, a princípio. E olha o que acontece se a gente for calcular a função geradora de momento de uma Cauchy. Vai dar e elevado a menos um módulo de t, cujo gráfico está mostrado aqui embaixo. E repara que essa função ela não é derivável no zero. Ora, se ela não é derivável no zero, a nossa distribuição não tem nem o primeiro momento. Tá? Então é isso. Eu vou falar só isso sobre função característica. Vai ter um ou outro exercício na lista. Eu só queria que vocês soubessem que esse objeto existe, tá? E é bastante importante dentro de teoria de probabilidades também.